Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Essa é a terceira temporada e dessa vez vamos trazer para nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Paulo César Tinga, o Tinga, e vamos conversar com ele sobre por que empreender. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada, dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Coloque já na sua agenda. Quem está apresentando esse episódio comigo é o associado Alan Elblin. Bem-vindo, Alan. Opa, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Tinga, por ter aceito o nosso convite. Um prazer aí ouvir a história do Tinga, né? Essa história incrível e fazer algumas perguntas, contribuir com essa trajetória da FLcast. E o nosso convidado especial desse episódio é o Paulo César Fonseca do Nascimento, mais conhecido como Tinga. Bem-vindo ao podcast, Tinga. Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Né, já sou um amigo da família aí do Alan aí, que a gente já tem uma conexão bem boa, tem uma admiração muito grande pela família, então para mim está sendo uma honra poder estar participando desse podcast, poder talvez contar um pouco de histórias que as pessoas talvez não conheçam, né, as poucas pessoas que talvez que me conheçam pelo futebol, mas já estamos navegando aí no mundo do empreendedorismo há um bom tempo. É isso aí, o Tinga tem uma história memorável no futebol. Ele iniciou a carreira no Grêmio, mesmo sendo colorado, se tornou o ídolo do Inter. Quem é do Sul sabe da rivalidade da dupla Grenal, mas mais que no futebol, o Tinga tem uma trajetória incrível de superação, empreendedorismo e liderança. E é dessa parte da história que a gente vai falar hoje. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Estamos aqui para contar histórias, não vamos ler a biografia dele, vamos deixar que ele mesmo se apresente. Tinga, conta para nossa audiência um pouco da tua infância, de onde tu cresceu e de onde veio o nome Tinga. Interessante a pergunta, porque Tinga é um apelido no qual eu herdei do bairro onde eu nasci. Nascido e criado na Restinga, um bairro maior que a maioria das cidades no Brasil, um bairro com mais de 100 mil habitantes, o qual eu tenho muito orgulho de carregar hoje no nome, né? Meu nome é Paulo César Fonseca do Nascimento, como tu leu, e hoje carrego comigo o Tinga, que é uma abreviação da Restinga, e no qual tenho muito orgulho porque eu na minha infância, é difícil como a maioria dos brasileiros, eu sou da geração que tinha vergonha de falar que morava na Restinga. Quando me perguntava, quando ia procurar um emprego, ou fazer um teste no clube, ou ir numa festa, num bairro diferente, perguntava onde eu morava, eu falava que morava passando em Ipanema, Zona Sul, assim. E hoje a gente fica feliz de poder ter feito parte dessa mudança, né? Hoje as pessoas, né, têm orgulho de falar que moram na Restinga. E eu fico muito feliz porque de alguma forma eu pude contribuir com isso, né? Milhares de pessoas quando eu vou na Restinga falam isso. Hoje eu chego no meu emprego, eu vou num lugar, eu tenho prazer de falar que moro na Restinga, né? E, então poder carregar no nome e gerar esse orgulho, essa referência, para mim é mais uma das conquistas, acredito, uma das maiores conquistas aí que a vida tem me dado. Certeza. E realmente é incrível essa trajetória, né, de ver tudo que de onde tu saiu, né, de todas as dificuldades que tu passou lá atrás, né, em entrevistas e outras comunicações, já conversou bastante sobre isso, mas o que né, pensando nessa tua trajetória, né, e nesses valores realmente que eu acho que te ajudaram a crescer naquele momento. Então, o que foram os valores, né, algumas ideias que tua mãe te passou, que tu aprendeu na vida, né, na Restinga, o que foi aquele momento importante ali no teu crescimento, na tua formação, que tu acha que conseguiu te ajudar tanto a ter tanto sucesso na tua carreira e também como empreendedor? Eu acredito muito nas duas melhores educações, né? Que a primeira educação, para mim, a mais sólida é a da família, a educação de casa, independente se a família é só com o pai, só com a mãe, ou só com os tios, com quem quer que seja criado, mas se for uma boa educação de casa. E a segunda educação que eu acredito muito também, o segundo meio de educar, é o esporte, né? Competição, independente do esporte. Então, acho que eu tive essas duas principais educação muito sólida, muito firme, né? No qual fui tirando experiência de cada uma, né? Da minha casa, da minha mãe, que eu tenho de referência é o trabalho, né? Costumo brincar e essa brincadeira se tornou uma verdade, né? Que a única mágica de verdade que eu conheci até hoje, e foi de uma sacola pequena vazia virar duas cheias, foi quando a minha mãe saía para trabalhar de madrugada, né? Eu lembro de ver ela subir no ônibus para trabalhar com uma sacola pequena e trabalhava a noite inteira num clube aqui na Zona Sul, Teresópolis Tênis Clube.
tudo. Ela cuidava dos banheiros, limpava o salão de casamentos, formatura, e tudo que sobrava dessas formaturas, o pessoal dava para ela. Então, eu desde pequeno era como uma mágica. Ela saía com a sacola vazia, a geladeira estava vazia. Quando ela voltava do trabalho no outro dia, eu acordava, tinha um monte de sacola de comida, um monte de coisa legal, e a geladeira cheia. Então, ali eu percebi que a única maneira de transformação real era o trabalho. A única mágica que eu vi de verdade, uma sacola pequena virar duas cheias, foi quando minha mãe saiu para trabalhar. Então, a referência que eu tenho de transformação na minha vida, que eu acredito como transformação verdadeira, é trabalho. De alguma forma vai ter trabalho. Então, isso foi as duas bases que me sustentam até hoje. Assim, a base do esporte, a competição, disciplina, hierarquia, mas a referência maior da minha família, que é o do trabalho. Né? Então, tu vê bem nela, porque eu conto uma história que é uma história da maioria dos brasileiros, principalmente de periferia, que é criado só pela mãe, só pelo pai. Eu, no meu caso, foi só pela minha mãe. E que a mãe desses jovens aí dentro de uma periferia, elas não estão em casa todos os dias com elas. E por que ela não pode estar em casa todo dia? Porque elas têm que trabalhar. Então, eu sempre digo para os jovens, né, se teu pai ou tua mãe não estão contigo o dia inteiro porque estão trabalhando, teve a melhor educação que eles poderiam te dar, né? Já há um movimento no mundo que fala que essas crianças e jovens não tiveram uma boa educação, mas eu sempre comento, o que adianta minha mãe, adiantava ela ficar comigo, me alisando meu ombro o dia inteiro e nós tudo passando fome junto. Então é como a gente quiser enxergar o mundo. Pra mim, eu enxerguei que eu tive a melhor educação, que a minha mãe podia fazer de melhor por mim era aquilo, era trabalhar de dia e de noite, e eu carrego isso comigo até hoje, que o trabalho é a única maneira de transformar. Tinga, a primeira vez que eu te ouvi contar a tua história foi lá no Beira-Rio, na tua casa, no Crio Impossível, que tu deu uma palestra para vários jovens de escola pública e foi muito emocionante mesmo estar lá, presenciar aquilo, mesmo estando na casa do rival, porque eu sou gremista, mas lá tu contou a história de quando tu subiu naquele ônibus para ir fazer aquele teste no Grêmio que tu acabou entrando pro mundo do futebol. Um dos temas que a gente sempre fala no fórum do IEE é sobre as responsabilidades individuais e das nossas escolhas. Quando tu subiu naquele ônibus e não ficou pra fazer aquela corrida lá com teus amigos, a tua vida mudou, assim como várias outras escolhas que tu foi fazendo durante a vida. O que tu pode compartilhar com a nossa audiência sobre essas escolhas individuais e as consequências que a gente tem durante a nossa vida? É muito interessante isso, né? Porque eu acho que é uma coisa legal que vocês têm esse movimento aí de falar com... que são jovens, adultos, né, até os 35 anos, mas começam jovens, depois saem com 35 anos. Mas é muito importante esse movimento de falar da autorresponsabilidade, né, porque a gente vem numa cultura, né, de vitimismo há muito tempo, né, e eu costumo dizer que todas as vezes que eu fui vítima, eu não subi no pódio. Eu nunca vi vítima vencer. Vítima é vítima, reclama, às vezes, mesmo que seja realmente a vítima, tu não vai ser premiado. Quem é premiado é quem toma a decisão, é quem faz o diferente, né? Então, entre várias decisões, porque nós tomamos no mínimo 800 decisões por dia. Desde a hora que a gente acorda, a gente começa a decidir, né? Eu abro o celular, abro o Instagram, abro o Facebook, eu ligo o cliente, não ligo, tento de novo aquela prova, sobre decisão a todo momento, né? O importante é a gente ter a certeza, porque isso é uma certeza, que toda vez que a gente toma uma decisão, a gente recebe um brinde, ou um presente, que é a famosa consequência. Então a gente tem que ter muito cuidado com a decisão que a gente vai tomar, porque é inevitável a consequência. E depois de fazer 3 testes, isso quando eu tinha entre 14 e 15 anos, depois de fazer 3 testes no Inter, que era o time que eu sonhava em jogar, por ser colorado de infância, veio a possibilidade de eu fazer um 4º teste, que seria no Grêmio. E eu lembro muito bem, né, porque isso é muito claro na minha mente, de eu chegar na parada de ônibus para fazer o 4º teste, depois de já ser reprovado 3 vezes. Imagina, todo mundo já sabia, cara, que eu tinha sido reprovado, daquela época que tem até vergonha de falar que vai fazer de novo. E quando eu cheguei na parada de ônibus, tinha 3 amigos na esquina, um falou onde é que tu vai, me perguntou, eu com vergonha de quem já tinha sido reprovado, falei que ia fazer um teste, o cara falou de novo, falei agora é no Grêmio, e eles começaram a rir, e um concluiu, cara, mais fácil ficar aqui na esquina, te ganha 50 pila aqui, só pra avisar quando veio a polícia. Não era sexta nem sábado, porque quando a minha mãe fazia as horas extras, mudava a cor da geladeira, era uma terça-feira, e quando ele falou de 50 pila, eu falei, cara, vou fazer o teste, pra quê? Só ficar aqui e ganhar 50 pila, só pra fazer uma correria aqui. Não é legal essa correria, mas o dinheiro é rápido. Mas na mesma hora encostou o ônibus na parada, algumas pessoas começaram a subir, e graças a Deus, por mim,
expulso ali, eu tomei a decisão certa de subir no ônibus. E quando eu subi no ônibus, meu primeiro teste no Grêmio eu passei, e 3 anos depois minha vida estava mudando. Então eu gosto de trazer esse relato porque a tomada de decisão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. E é isso que a gente tem que fomentar, é isso que a gente tem que falar, né? Porque se a gente for olhar para os nossos problemas, uma grande parte dele foi nós que criamos, nós que aceitamos, nós que se colocamos. Uma grande parte é por tomada de decisão. Assim como também as coisas boas que vieram também são pelas tomadas. Então é muito importante a tomada de decisão. E isso a gente faz diariamente. Desde a hora que a gente acorda, a gente começa a decidir em qualquer esfera. Qual lugar que a gente vai se divertir, qual lugar com quem a gente vai andar, com quem a gente vai comer, o que a gente vai escutar. Em lugares que a gente já sabe que a conversa é ruim, que a energia é ruim, a gente tem a decisão de não ir, a decisão de não sentar, de não escutar. Então tudo passa pela tomada de decisão. Então é sobre isso que talvez aquele dia tu viu eu falar sobre a consequência de eu ter subido no ônibus. Foi a consequência que me gerou a oportunidade de eu virar um atleta, primeiramente do Grêmio e depois do mundo. Não, perfeito. Acho que é isso aí. Uma das coisas que a gente prega aqui também no Instituto, no Fora da Liberdade, né, que é essa comparação um pouco, né, às vezes daquele que é mais fácil, né, que o dinheiro mais fácil, que é aquele negócio que a gente, né, vai na esquina, vai pegar um negócio, vai ser mais fácil, mas realmente o trabalho, né, o investimento no longo prazo, fazer alguma coisa que te valorize, né, que aquela conquista, realmente é às vezes mais demorado, mais difícil, né, e não é nada garantido, né, mas que realmente no final dá um prazer muito maior, né. Muitas entrevistas, né, você tem falado muito de curiosidade, coragem, né, inclusive tá falando, lançando um livro agora sobre isso, né, e da onde que veio, assim, essas ideias de curiosidade, coragem, que comenta inúmeras vezes? Foi uma coisa que foi aprendendo na vida, né, fazendo decisões boas, fazendo decisões ruins, que nem tu comenta, mas de onde que tu tirou isso aí pra ser um valor base pra ti? Então, Alan, sabe que eu escrevi o meu livro e lancei ele, né, esse mês, né, e por sinal a gente vai ser até premiado já aí, capaz de semana que vem a gente pegou a capa aí da Veja, pelo número que a gente vendeu. E aí eu tô fazendo muitas entrevistas em TV, rádio, enfim, pra falar sobre o livro, e a pergunta é sempre muito parecida com essa, sabe, Alan, principalmente para as pessoas que leram o livro, né, elas acabam se chocando com uma série de informações e de pensamentos e de lugares que eu estive, né, e, Tino, como é que tu chegou à conclusão sobre essas coisas e tal? E eu sempre digo que a primeira coisa, eu sempre gostei de pessoas, eu sempre fui muito, muito de relações, né, então o futebol te dá essa possibilidade, principalmente eu por ter jogado o maior patrimônio do Rio Grande do Sul, a maior marca do Rio Grande do Sul é a Grenal, é a maior marca, é a única marca que está em todas as casas. Você pode pegar a casa de papelão e a casa de um bilionário gaúcho, se tu procurar dentro da casa vai ter uma peça do Grêmio ou do Inter e uma grande chance de ter dos dois, depende do tamanho da família. Então eu fiz parte, fui o único jogador em mais de 100 anos de Grêmio e 100 anos de Inter que jogou 2 vezes em cada um. E isso me deu a possibilidade de conhecer muita gente, como também deu possibilidade para tantos outros jogadores conhecer. Mas a tomada de decisão de querer conhecer pessoas é uma decisão que cada um tem ou não, né? Então eu sempre atendi todo mundo, sempre conversei com todo mundo, do porteiro ao presidente. Para mim sempre eu tirei tempo para conversar com as pessoas. E ali, Alan, o que começou a acontecer? Um outro fator que foi importante durante meus 20 anos de futebol, eu nunca tive assessor de imprensa. Lógico que nos anos 90 até o início dos anos 2000 não era uma coisa rotineira assim, não era tanto assessor de imprensa, mas de 2010 a 2005, quando eu me aposentei, praticamente todos os jogadores tinham assessor de imprensa e o aluno que não tinha. E o que aconteceu com isso, né? As pessoas quando me procuravam, por exemplo, tu me ligou semana passada para falar comigo e nós estamos aqui fazendo uma live. Uma grande chance de fosse conversar com qualquer outro jogador, tu ia ter que ligar para um assessor. Então tu pensa isso dentro do futebol, dentro de 20 anos. O quanto de pessoas eu conheci, de comunicação, de empresas, e elas sempre se chocavam com isso, porque quando iam ligar, hoje aconteceu isso, acontece isso até hoje. As pessoas mandam mensagem pro meu celular e falam, esse celular é da assessoria do Tinga? E eu falo, não. Aí a pessoa fala, que mandaram. Eu falei, não, sou eu mesmo, a pessoa não acredita. Então isso foi uma coisa que eu sempre tive com naturalidade e automaticamente eu conheci muita gente. Então, por conhecer muita gente e ser um curioso, eu sempre fiz muitas perguntas. Então as perguntas movem o mundo. E o que acontece, Alan? Quando tu faz perguntas para pessoas de segmentos diferentes, é como se eu pegasse um computador zerado, sentasse contigo e perguntasse do teu negócio, sentasse com ela e perguntasse o negócio dela, sentasse com um outro cara de outro
outro mercado de trabalho e perguntar se botasse tudo para dentro de um computador. Então tu imagina eu fazendo isso há 45 anos, desde as perguntinhas lá da periferia até de um empresário, e tendo armazenado tudo isso de mercados diferentes, porque eu podia ser um baita cara conhecedor de futebol, mas se eu fosse conversar contigo sobre business, não sabia nada. Então eu preferi ter repertório, ter um pouquinho de cada coisa e conversar com todo mundo, aprender de todo mundo, chegar numa portaria e perguntar pro porteiro, cara, como é que é na madrugada? O que vocês fazem? Vocês dormem? Como é que vocês fazem? Vem comida aí? Não vem? São perguntas que talvez tu pode pensar assim, cara, isso não vai mudar a minha vida. Talvez não mude hoje, mas vai ter um lugar que talvez só tu vai saber desse assunto. Então isso foi o que me fez ter uma facilidade hoje para conexões, para relações, para falar sobre diversos assuntos. Então o meu livro hoje, ele é exatamente isso. Ele é tanto que eu dei para 5 pessoas, queria feedback antes de lançar o livro, ele pronto, faltavam as fotos para elas dar um feedback, quem seria o público do meu livro. De 5 pessoas, 3 pessoas falaram as coisas mais ou menos parecidas, e que eram mais ou menos assim, esse livro é um livro que um pai quer dar pro filho e um filho quer dar pro pai, e isso é muito forte. Por quê? Porque eu falo de família, de base, de trabalho, de relação, de pessoas, de business, de ideias. Então o que me fez ter essa coragem, perguntou essa curiosidade, foi eu ter conhecido muita gente, e à medida que conhece muita gente, tem facilidade para se relacionar, para perguntar, para entender, para aprender. E eu fiz isso quando eu me aposentei em 2015. Eu liguei para 10 empresários. O primeiro empresário que eu liguei foi o Clóvis Tramontina, e liguei para ele e pedi para ir na empresa dele, que eu precisava fazer umas perguntas para ele. E eu foi o primeiro que eu fui para casa do Barbosa, e dentro da sala dele, ele falou sim para mim, me deu uma camisa da CBF, time dele de salão. Eu dei uma camisa para ele do Cruzeiro, eu tinha me aposentado, e ele falou, o que precisa? Eu falei, cara, eu vim te fazer uma pergunta. Ele falou, faça. Eu falei, como é que faz para botar um garfo e uma faca na casa de todo mundo? E aí começou minha história com o Clóvis, que o Clóvis gostou tanto, falou, nunca ninguém me perguntou isso, e na verdade era uma brincadeira que eu tava fazendo. Ele começou a ligar pros empresários e me apresentar para alguns que eu não conhecia, e ele falava, vocês têm que sentar com o Tinga quer fazer umas perguntas para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender mais com ele do que ele com vocês. E até hoje a gente tem, ele brinca, fala para todos os cantos aí que ele é meu empresário de palestra, né? Fala, ainda bem que eu tô bem de empresário, né? Então, essa relação com as pessoas. E o que aconteceu, Alan? Por eu viver 20 anos, eu fui 20 anos de profissional do futebol, mais 3 anos de categoria de base. Os 20 anos que eu fui profissional, eu sempre atendi todo mundo. Nunca teve filtro, nunca teve assessor. Então, quando eu parei, que eu precisei ligar, por exemplo, precisei ligar pro teu irmão pra trocar uma ideia com o teu irmão. Cara, não foi um corpo estranho. Não foi um cara que disse, mas peraí, quando esse cara jogava, era um estrelismo do caramba. Pra falar com ele, tinha que falar com o assessor, com a assessora, com não sei quem. Agora que o cara não tá jogando mais, o cara tá ligando, fala com o meu assessor também. Então, quanto menos filtro a gente botar nas relações, mais simples, mais leal, mais verdadeiro. E eu te falo que não é fácil também. Eu falo pra vocês que não é fácil, porque tu imagina eu jogando, às vezes eu não queria falar. Perdi um clássico, perdi um Grenal, perdi uma final, perdi com o Mazembe. A empresa liga e fala assim, Tinga, precisamos falar com alguém aí, falar contigo. Ninguém atendendo, os assessores não atendendo os caras. E eu falava, pessoal, eu não tô legal pra falar. Por mais que o cara ficava chateado que eu não ia falar, mas ele aceitava essa verdade, porque era eu que tava falando. Se tem um assessor no meio, ele pode achar que eu não tô tendo nem respeito, que não é uma verdade. Então, quanto mais a gente trata essas coisas, né, hoje que tá no mundo, né, a conversa de uns falam network, outros falam as coisas, na verdade é se relacionar com as pessoas o mais direto possível. Então, eu sempre fiz isso com naturalidade, por isso que pra mim, quando eu falo de coragem, de pergunta, de curiosidade, só vai poder fazer isso se tu gostar de pessoas, tu gostar de estar perto de pessoas. E eu sempre fui apaixonado por pessoas de qualquer segmento, de qualquer classe, e eu sempre gosto de estar com as pessoas. Eu vivo isso até hoje com naturalidade. Tem dias que eu boto na minha cabeça que eu vou, o motorista me leva na academia, me larga, e eu falo pra ele, não precisa vir, que eu vou ir caminhando. E minha casa deve dar uns 3 km da academia. E eu venho caminhando, daqui a pouquinho passa um ônibus, eu peço pro cara, o cara me bota pela frente no ônibus, eu entro. Já peguei carona de carroça, já peguei carona com os guris entregando cerveja. Eu gosto de pessoas, porque o cara para ali, é legal, conversa, eu vou dar pra ir de carona, agora. Então, isso é a minha vida, isso em todo segmento. Incrível, realmente tua trajetória, né, Tim? Eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto aí dos empresários, né, porque quando eu fiquei sabendo disso, achei muito interessante, né, então um cara que vem do futebol tem interesse nesse mundo desses empresários, né, e querer entender como é que funciona. O Clóvis Tramontina também deu já uma série de palestras, e aí a gente fez uma visita lá na Tramontina ano passado, e realmente é uma trajetória inacreditável, assim, deles, né, então um abraço aí pro
pro Clóvis, né, e para todo o grupo Tramontina. Mas aprofundando um pouco mais, né, tu aprendeu muito né, com esses empresários e com a visão de mundo deles, né, como é que eles conseguiram chegar onde eles chegaram, né, mas né, foi realmente um privilégio, né, realmente nós e até tu poder escutar desses empresários, mas de lições assim que eles passaram para ti, que tu gostaria de ter aprendido talvez, né, pensando naquele Tinga lá de 12, 14 anos, né, quando tava começando tua trajetória, e que tipo de lições que tu aprendeu, né, com 35, 37, 40 anos, que tu gostaria de ter passado para eles lá atrás, em questão de mentalidade, de questão de empreendedorismo, que tu acha que falta para a educação da população, né? Eu vivi até 8 anos atrás do futebol e tô há 8 anos vivendo no mercado de tudo que é negócio, né? Tô próximo de tudo que é negócio. Se imaginar, primeiro pelas palestras, eu vou em quase todas as empresas, eu já fui fazer palestra, outras a gente acaba fazendo negócio junto. E primeira coisa que eu aprendi nesses 8 anos, não é nem aprender a enxergar a realidade de uma palavra que a gente romantizou: empreendedorismo. Na minha visão, a gente romantizou o empreendedorismo, né? A gente fala isso como se fosse um playground, né? E quando a gente fala em empreender, né? Empreender nada mais, nada menos do que gerar emprego, oportunizar, criar alguma coisa. E quando se trata de Brasil, quando a gente fala de empreender no Brasil, eu vou falar do meu primeiro negócio fora o futebol. Meu primeiro negócio fora o futebol foi a agência de turismo, que é o negócio mais sólido da minha família. Quando a gente começou a agência de turismo, era o meu último ano de carreira no Cruzeiro, eu morava em Minas, abri uma agência aqui na Carlos Gomes, que tá até hoje. Começamos com 3 funcionários, meu cunhado e mais 3, e na época era o Orkut, ou o Facebook, eu não lembro direito. E eu lembro que no primeiro mês, eu tinha um investidor, no primeiro mês, dia 5, eu olhei uma foto no Facebook dos 4 dentro da empresa ali, e comemorando e tomando uma Heineken, uma cerveja, e eu liguei pra ele na hora, e aí, meu, como é que foi? Pô, sensacional, maravilhoso. Eu falei, tá, como é que foi? Ó, pagamos o fornecedor, pagamos aluguel, sala, luz, funcionário, pagamos todo mundo. E eu falei, tá, e quanto que sobrou pra mim? Pá, não sobrou nada pra nós. Falei, pô, legal, esse negócio do empreendedorismo bem interessante. Passou mais 30 dias, olhei de novo, Facebook, fechamos um mês, papapá, liguei pra ele, e aí, meu, como é que tá? Comemorando, pagamos todo mundo, imposto, todo mundo. Eu falei, meu, quanto vai depositar pra mim? Cara, não sobrou nada. Eu falei, caraca, que negócio esquisito esse tal de empreendedorismo, né? Aí no terceiro mês, quando eu liguei pra ele, que ele começou a contar a mesma coisa, eu falei, para, que negócio é esse de empreendedorismo que eu botei meu dinheiro, você tá comemorando de pagar todo mundo e nós não ganhamos nada. Então, mais ou menos, Lalo, o que acontece com todo mundo é chegar a 3, 4, 5 meses desse jeito, comemorando de pagar fornecedor, locação, aluguel, todo mundo. A maioria não vai passar desses 6 meses, vai voltar pra trás sem dinheiro, com autoestima baixa, sem confiança, achando que é um perdedor e não é, talvez não entendeu direito como é que funciona. E se tu passar disso, e graças a Deus a gente passou, sabe que você é no Brasil, você é egoísta, capitalista, você só pensa em dinheiro. Então é uma coisa que a gente tem que pegar e botar sentar e falar, peraí, cara, vale a pena eu passar por tudo isso e depois, se der certo, eu sou capitalista, eu sou egoísta? Passa, perde seu dinheiro, volta pra trás. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso, que eu conto isso hoje dentro do meu livro, dentro das minhas palestras, eu falo também que empreender, porque aí as pessoas já me perguntaram, por que tu faz até hoje? Por que tu não fez? Tu tinha uma agência, hoje tu tem vários negócios diferentes. E eu sempre digo, porque empreender, gerar emprego, é o maior projeto social da história. Eu tenho um projeto de comida, de bebida, morador de rua, mas o maior projeto social, na minha visão pessoal, que já inventaram é a geração de emprego. Não tem nada que socializa mais uma pessoa, uma família, do que alguém empregado. Quando você é empregado, você tem um emprego, e principalmente quando recebem bem, que nós temos que discutir e debater hoje, é para que as pessoas cada vez mais ganhem melhor. Mas isso, então, quem gera emprego, como a tua família gera milhares de empregos, vocês fazem o maior projeto social da história, cara, que é gerar emprego, e a pessoa empregada, ela paga o colégio da filha dela, ele tem a comida, ele paga a luz dele, não deve nada para mim. Então, eu acho que é esse tipo de visão que eu fui tendo a partir do momento que eu fui conversando com cada empresário e entendendo algumas coisas. Eu estou falando com vocês aqui, eu sei que ando com papel, não sei se mostrar um negócio que eu fazia quando eu ia sentar com empresários e palestras, quando eu ia escutar. Eu riscava no meio assim, ó, botava o que fazer, o que não fazer. Ficava no papel assim, no meio, e ia escutar as pessoas. Quando
acabava as reuniões ou seminários, eu ia pro hotel ou voltava para casa, eu olhava o que fazer para dar certo era 5 a 10 coisas, mas o que fazer para dar merda era 50 coisas. Então isso não mudou até hoje. O que as pessoas que deram certo, nós, né, pessoas mais velhas que deram certo, foram leais, trabalharam, pensaram um pouquinho diferente do que a maioria, foram corajosos, né? Daí o que vai pegar mais? Tem muita coisa, foram disciplinados, fizeram o que outros não quiseram fazer. Eu não vou ficar até tal hora, beleza, não fica, eu vou ficar trabalhando. Não tem muita coisa, a gente começa a inventar coisa, a gente começa a botar nomenclaturas para dizer a mesma coisa, né? E isso foi que eu aprendi e foi a maneira que eu construí para chegar a essas pessoas com uma linguagem simples, básica. Isso eu também fui aprendendo quando eu ia olhar pessoas falar em palestras, e eu me sentia o homem mais burro da palestra, eu não conseguia entender nada. Eu olhava aquelas pessoas falando nos palcos em São Paulo, e eu não entendia nada, tentando me anotar, o cara falando inglês com português, misturando tudo, e eu falo, cara, não sei nem falar português direito. Chegou um dia que eu falei, peraí, cara, quem tá em pé que tem que se fazer entendido, não é quem tá sentado. Então eu que tenho que procurar uma linguagem que eu imagine que a maioria pós-graduado entenda e que o mendigo entenda. É assim que eu fui fazendo ou gerando conteúdo dessa forma, e por isso que, graças a Deus, nossa palestra hoje, toda semana a gente está fazendo em algum lugar e sempre com o mesmo feedback. Então, assim, o que eu aprendi durante com esses empresários, e por que eu aprendi? Porque, na verdade, quando eu converso, por exemplo, lá com o Clóvis entende tudo do negócio dele, mas talvez ele não entenda nada de streaming, de transmissão, e eu fui entender de transmissão. Então, eu consigo acrescentar pro cara, mas consigo o cara não. Eu fui lá na Sambatec, Gustavo Caetano, em Minas Gerais, fui entender como é que era streaming. Fui na época Globosat entender como é que era. Fui na Hotmart entender como é que se vendia os cursos online. Fui lá no Dagoberto, na do Frio, saber sobre refrigeração. Fui na Ambev, saber como é que era. Então, acontecia que por mais que eu sentava com um especialista no negócio dele, ele não sabia nada de outro negócio e eu sabia. Então, acabava que eu chegava para sentar com as pessoas, cara, pô, como é que tu sabe disso? Não, cara, eu tive lá. Então, eu acabava tendo repertório. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro no país é o que é empreender. Empreender, não é esse romantismo que a gente está falando. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu sou um cara que, quando eu faço palestra, eu não falo para as pessoas que elas podem tudo, eu falo que elas podem tentar tudo. A gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não ficar vendendo esse sonho que estão vendendo aí, de R$1, 1 milhão, seja um milionário, não existe isso aí. Eu digo para as pessoas, cara, não deixa de tentar, mas não é garantido que vai dar certo. Tem um monte de coisa que eu queria ter e não consegui ter, e nem por isso eu me sinto perdedor, mas eu tentei fazer, tentei aplicar. Então, o que nós precisamos no Brasil agora é falar a verdade. Nós ficamos aí, principalmente na pandemia, 3 anos, cada um vendendo um sonho, pessoas que nunca foram casadas ensinando sobre casamento, pessoas que nunca trabalharam falando de trabalho, pessoas que nunca estudaram falando de estudar. Então, eu acho que isso gerou mais dificuldade do que positividade. Eu falo isso porque eu tô sempre no mercado diferente, e eu sempre com muitas pessoas me mandam mensagem, eu abri um meu negócio e perdi tudo. Aí tu pergunta, cara, como é que tu abriu teu negócio? Quem te disse que tu poderia abrir um negócio? Tava pronto, tu estudou, tu tinha condição, tu tinha laço, tu tinha uma sustentação? Não. É que eu escutei o fulano falando que era só fazer isso em responsabilidade. Então, eu acho que o papel que vocês fazem muito bem, né, porque vocês têm raiz. Vocês já estão mais de 10 anos fazendo esse trabalho porque tem raiz, né? Quem tem raiz se sustenta. Quem não tem, logo cai, e pior que leva a gente junto. Incrível. Às vezes, comentários que a gente quer fazer e não faz é exatamente isso aí. As tuas palavras muitas vezes são as nossas, né, Tinga? Você está ouvindo FLCast. Pra voltar um pouco, assim, quando é que começou esse teu interesse por empreender? Tu ainda tava no futebol, tu viu o empreendedorismo como uma chance de fazer uma transição de carreira quando se aposentasse do futebol, ou da onde que surgiu esse teu interesse que veio acarretar em todas essas empresas que tu tem hoje? E só para acrescentar também, como é que tu observou essa, né, muitas vezes tem que ver uma abertura de mercado, né, um potencial ali, né, que tu foi lá e observou, talvez tu não teve todo um treinamento técnico para isso, né? Tu viu a oportunidade e tu foi atrás, né? Como é que tu descobriu, não, isso aqui, se eu fizer esse produto aqui para esse mercado, vai dar certo? De onde que tu tirou essas ideias, assim? Primeira vez que eu comecei a pensar assim, quando eu parar de jogar, eu vou ser empresário, não do futebol. Todo mundo acha que o cara tem que ser empresário de futebol. Eu falei, não, quero criar ideia, criar coisas. Primeiro, quem trabalha com a ideia só não trabalha quando tá dormindo, né? Quem trabalha com ideia e com a cabeça só não tá trabalhando quando tá dormindo, se não
não sonhar. Se sonhar, começa a trabalhar, né? Eu gosto de estar sempre pensando em criando coisas. Mas a primeira vez que eu comecei a ter curiosidade sobre o empresário, eu tinha uma casa de praia no Imbé e 90% dos meus vizinhos eram calçadistas de Novo Hamburgo e eu sempre sentava com eles. E na época, eu ganhava, naquela época, uns 100 mil reais por mês. Hoje valeria, tô falando de 2003, 2002, 2003, eu acho que hoje aí deveria 100 mil, mais ou menos uns 400 mil reais hoje, né? Mais ou menos, né? Pela inflação. Há 20 anos atrás, 100 mil reais valia mais ou menos. Eu lembro que o cara comprava um apartamento com 100 mil. Hoje tu não compra um apartamento perto da Incol. Eu ganhava 100 mil na época. E eu conheci um da família da Zalé, cara, meu vizinho lá, conheci o Jorge Bicho, calçadista, que hoje eu sou padrinho de casamento da filha dele. E na época eu via os caras com 4, 5 mil funcionários, empresa na China e tal. E aí um dia começamos a conversar, eu perguntando coisas. O Jorge, na verdade, foi o primeiro a fazer, como é que é esse salário aí de vocês? É assim, vocês recebem assim todo mês mesmo e tal? Eu falei, não, como que é o emprego, cara? Só que eu sempre fazia uma coisa, eu fazia assim, quando os caras tinham curiosidade de perguntar pra mim a minha vida, eu sempre fazia assim, tu pode perguntar o que quiser da minha vida, mas eu vou perguntar o que quiser da tua também. E aí eu lembro de perguntar pra ele, cara, pô, você tem quantos funcionários? Tem empresa ali e tal. Eu falei, quanto tu ganha? Tipo assim, eu ganhava 100 mil, ele, cara, eu ganho 15 mil, e lógico, eu tenho retirado, mas eu ganho 15 mil. Cara, eu tomei um susto, né? Tipo assim, falei, meu, cara tem uma responsabilidade, não sei quantos mil funcionários, eu vou lá, corro, né? Por mais que jogar futebol, se fosse fácil, jogava 50 mil e assistia 22, né? Se joga 22 e assiste 50 mil, porque não é fácil, né? Mas igual, eu falava, cara, e eu ganho aqui 5 vezes mais que o cara, né? Mais ou menos uma coisa assim, lógico que depois os caras têm outro. Hoje eu vejo tem participação, essas coisas todas aí. Mas eu falei, cara, que interessante tu ter essa responsabilidade de 5 mil pessoas, sei quantos funcionários, tantas franquias. E aí tu começa a ver que não é dinheiro, né? Tu começa a ver que chega uma fase da vida que não é dinheiro, é o que tu tá fazendo, o quanto tu tá envolvendo, o quanto tu tá participando. E hoje eu consigo vivenciar isso, porque hoje também não é dinheiro. Eu sempre digo, se fosse dinheiro, eu era diretor do Inter, eu era diretor do Flamengo, eu era diretor do Cruzeiro, eu sempre tinha convite. Entrava dentro de um clube, ficava de diretor, dava meu dinheiro, estaria na mídia. Eu ganho bem menos hoje, mas ganho bem mais também. Bem mais como prazer estar aqui com você, estar falando, estar instruindo, estar aprendendo, estar criando novas coisas. Então já não é mais dinheiro. Então foi a primeira vez que eu falei, cara, um dia eu vou querer ser empresário para ter esse sentimento de participar da vida das pessoas, criar a oportunidade de uma pessoa chegar, como aconteceu no turismo, né, na nossa agência, de a pessoa chegar de ônibus e passar 2 anos, essa pessoa comprar um carro, essa pessoa casar, essa pessoa comprar uma casa, chegar as pessoas que nunca tinham pegado um avião, de repente as pessoas chegaram no final do ano e viajar para uma Disney, e tu saber que tu tá participando disso. Então foi por isso que eu comecei a pensar de querer ser empresário para participar de uma outra experiência de vida, não ficar só no futebol. E o que me gerou a oportunidade, onde é que eu vi a oportunidade? Isso também foi muito de perguntar dentro das empresas e chegar à conclusão. Em 2015, quando eu parei e quando eu comecei a fazer perguntas e tentar me reinventar e voltar a estudar, que eu voltei, né? Poucas pessoas sabem, mas eu voltei a estudar no centro de Porto Alegre em 2015, na 5ª série, no EJA, no Monteiro Lobato. Então eu caminhava da Rua da Praia, deixava o carro ali, ou o motorista me largava, eu caminhava, porque não passa carro ali, caminhava 100 metros até o colégio. 100 metros mais longo, eu caminhava no centro, era uma gritaria, a galera, volta pro Índio, volta pro Grêmio, vai estudar, puta, eu tinha muita mistura de vergonha, ao mesmo tempo eu me sentia corajoso, outra hora eu tava constrangido. E ali foi importante pra mim que eu entendi que o que move o mundo é as perguntas, é a curiosidade, é a coragem de ir, né? Porque estudar é mais ou menos perguntar todos os dias, né? E quando eu comecei a ir nas empresas, o que eu fazia? Além de eu ir fazer perguntas, eu levava o meu primeiro negócio que eu tinha para o futebol, que era o turismo. Porque quando eu comecei a entender, eu parei de jogar e vou mergulhar no turismo, vou entender o que é uma agência de turismo. Não nos processos, mas entender o que ela vende, de fato, além de a tua chegada no teu local. O que é uma agência de turismo? Eu sou uma agência de turismo, eu compro, né, seja da TAM, seja do hotel, eu tô entre vocês, né, entre o cliente e o destino dele, eu sou intermediário. O que eu entendi? De 2015, um ano pós-Copa, começou o movimento como está hoje, mais ou menos, no Brasil. Todo lugar começa a se desconfiar das pessoas, do Estado, falta de credibilidade, todo lugar começa a ter isso, começa a se crescer. Uma palavra começa a virar das coisas mais caras, que é a confiança. Confiança. Todos os lugares onde começa
a ter falta de confiança nas instituições, estrutura, no país como um todo, o produto que mais tem valor se chama confiança. E quando eu olho para o turismo, e hoje eu não digo mais o turismo, para quem está nos escutando, tudo que é intangível, tudo que você paga e não pega na hora, você está fazendo por causa da confiança. O que a gente paga e pega na hora é o pão, o leite ali que é barato. Que sustenta o mundo, o PIB do mundo, que é feito na confiança, a gente paga e não pega na hora. O turismo, tá? Então, a maioria das pessoas vão viajar em dezembro, principalmente do futebol, quando tem as férias deles. A maioria já pagou a passagem deles e já comprou lá com a gente, os pacotes. Quem garante que eu vou entregar a passagem para eles? É a confiança que ele tem na marca. Vamos trazer para o nosso mundo o seguro do teu carro. Tu tiver que precisar, quem garante que vai cobrir? A confiança que você tem na marca. Teu plano de saúde. Vamos lá, o mais moderno, a compra online. Eu escolhi, paguei, escolhi a cor do sapato, quem garante que vai chegar na minha casa? Então, quando eu entendi, né, 2014, Copa do Mundo, dinheiro, 2015, crise. Todo lugar onde tem crise, o produto de valor se chama confiança. Eu comecei a ir nos empresários, aprendia com eles e no final eu deixava meu cartão e falava, ó, essa aqui é minha agência de turismo, eu já sei que tem agência, não quero derrubar a tua agência, eu quero falar o seguinte, essa agência sou eu. E aqui na Carlos Gomes, né, se você precisar qualquer dia de alguma coisa, sou eu. Porque o que acontece, né? Pode ter várias marcas grandes aí, mas eu não conheço. E outra pessoa vai me encontrar todo dia. E aí eu peguei a minha família e mais 22 pessoas e falei, cara, o nosso produto aqui é a confiança. É o meu nome, é a minha cara. Zibentur by Tinga. Número 7 em alemão, by Tinga. É a minha cara. Nós temos que entregar. Não interessa se a gente vai perder. Entrega. Confiança é entregar. Mas não, erramos na digitação, deu um a mais. Já prometeu que era X, entrega. E aí a gente começou, as pessoas começaram a entender que o turismo é confiança. Porque além disso, o cara me passa o número do cartão dele, eu tenho um cartão do cara, o número do cartão do cara, confiança. Eu escolho coisa pro cara, o cara nem sabe onde que é. Ele tem que confiar que eu entendo de turismo, que eu entendo de lugar, que eu tô dando a melhor dica. Então, a oportunidade vem quando eu entendi, e isso eu falo pra todo mundo hoje, galera, se vocês forem confiável, eu não tenho problema em pagar 10, 20 a mais. Se eu sei que o que foi prometido vai acontecer. No varejo, e eu conheci pessoas que ganhavam prêmio da própria empresa no final de ano, por ser o melhor vendedor. E sabe como é que esse cara era o melhor vendedor? Ele vendia uma camisa que era preta no moçoário. Quando chegava na casa do cliente, a camisa era marrom. E esse cara era premiado. Nós dava parabéns para vendedor que vendeu uma coisa que não existe, vendeu uma coisa de um jeito, chegou no outro. Nós dava parabéns, vende até o que não existe. Nós comemorava. Nós pagava referência para um cara desse. Isso não existe mais, irmão. Prometer que o negócio é preto, tem que chegar preto. Senão tu vai fazer uma vez só. Então eu entendi rapidamente que é o seguinte, a minha marca, ela é gerar confiança. Quando os caras falam assim, quem tá no negócio? O Tinga, pode ir, que vai acontecer. De quem é a empresa? O Tinga, vai acontecer. Então isso não é fácil, porque tu tem que entregar, tu tem que perder para ganhar, muitas vezes, né? Perde, mas tá perdendo naquele momento, mas tá ganhando. Então eu vi uma oportunidade, sim, com o melhor que eu poderia fazer, que era a confiança. Então me fez entrar em negócios. Normalmente os negócios que eu entro são negócios que, se der tudo errado, eu consigo cobrir. Eu olho pro meu caixa pessoal e, cara, vou chamar um sócio. Por exemplo, agora a gente construiu um hotel lá em Gramado, Choconete. Chamei os investidores, falei, cara, tem esse percentual aqui pra nós, é nosso, tá na minha mão, vamos entrar? Eu olho na minha conta, se der tudo errado, eu consigo pagar esses caras? Consigo, então eu entro. Porque se der tudo errado, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder meu nome. Eu, com meu nome, eu recupero tudo de novo. Então, uma oportunidade na confiança, você resumir assim. Incrível aí essa oportunidade, né? Esse crescimento que você tiver. Realmente parabéns. Né? E sobre esse assunto também, né? Tu relatando, tu viveu no Japão, tu viveu na Alemanha, né? Tu fala muito desse negócio de confiança e também dessa questão cultural, né? Nesses outros países que tu viveu, muitas vezes muito cedo na tua carreira, né? Que nem, depois eu queria voltar sobre esse assunto da escola, né? Mas agora sobre esses outros países, né? Que tu morou, e como é que tu viu a cultura lá, né? Tu chegou no Japão, tu chegou na Alemanha, a cultura lá é bem diferente, né? Essa questão da confiança, né? O brasileiro é bem desconfiado, né? E muito difícil tu achar, né? Acho que por isso que tu viu tanta oportunidade. É difícil às vezes tu achar pessoas de confiança, né? E tu acha que isso aí fez nesses outros países? Tu acha que tem uma diferença cultural lá que talvez o Brasil deveria aprender alguma coisa, ou pessoas aqui do meio, né? De Porto Alegre, né? Diferentes comunidades deveriam observar, poderia aprender alguma coisa com eles, né? Com certeza. O Japão, eu fui muito cedo, assim, em 99, então era diferente. Morar fora em 99
99 é diferente de morar hoje, né? Hoje tu fala com todo mundo, tem internet, na época não tinha nada, então é um pouco diferente. Mas o Japão é um pouco mais disciplinado de todos, né? Mas um pouco mais frio, assim, né? Mas se aprende muito, assim, com a disciplina deles. A Alemanha eu tenho como uma grande base na minha vida, assim, de referência. Por isso que o nome das minhas coisas, quando eu posso, eu ponho em alemão. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos 4 anos que vivi lá e aprendi muito. E para mim a grande diferença da Alemanha para o Brasil é que o Brasil é rico e a Alemanha é pobre. Essa é a grande diferença. E a pobreza da Alemanha, que era uma pobreza, né? E que acaba sendo ainda, porque quando a gente fala de riqueza e pobreza, a gente está falando de natureza, né? A natureza do Brasil é rica, né? Nós temos tudo aqui, nós temos 4 estações bem definidas, nós temos aço, nós temos grafeno, nós temos petróleo, nós temos sal, nós temos açúcar, nós temos tudo. Nós somos um país rico. E talvez essa nossa riqueza que nos faz ser tão miserável, né? Nós conseguimos importar, ser hoje o maior importador de alimento no mundo, né? Passamos a Rússia e conseguimos ter fome. Se a gente pegar só o que cai na estrada, a gente alimentaria já a América do Sul. Só com o que cai, né? Que sai da fazenda até chegar ao porto, só o que cai na estrada ali já acabaria com a fome aqui. Então, a Alemanha, ela me ensinou exatamente isso, né? Eu tomei multa na Alemanha por deixar a luz ligada do banheiro e do quarto nos 40 dias de férias. Eu tomei advertência por lavar carro na rua com a água, com a mangueira, com a torneira de casa. Eu tomei uma multa, pra mim é uma multa de milhões, né? Porque eu sou um cara que cuido muito tento cuidar do dinheiro, né? Sem pedir, só cuida de 1 milhão, quem sabe cuidar de R$1. Então, sem valorizar bem, gosto de viver bem, mas nada de abuso, né? Eu gosto do que eu preciso, eu não preciso, eu não gosto. E eu tomei uma multa gigante na época, pra mim gigante, porque eu paguei 63 mil euros de estar dirigindo sem carteira. Então, na época o euro estava 5 vezes 63, por estar dirigindo sem carteira. E quando eu comecei a perguntar, os alemães, pô, vocês são chatos pra caramba, se dão multa pra isso, advertência pra aquilo. E a primeira resposta que me deram foi o seguinte: Tinga, a gente é assim porque a gente não é rico como vocês. E eu falei, como assim rico como nós? Vocês são ricos no Brasil. Se vocês entrar, nós não podemos desperdiçar uma água, uma luz, porque nós não somos como vocês. Se você entrar mato adentro, você toma água, você come uma fruta, você come uma verdura. Nós não temos natureza aqui. Nós há menos de 80 anos, porque isso foi em 2008, 2007, 2008, ele falou há menos de 80 anos, nós não tinha nada aqui, nós estávamos em guerra, nós não tinha uma água, não tinha uma luz, não tinha que se esconder embaixo de coisa, nós não tinha um mato para comer. E ali me acendeu uma grande luz de exatamente isso. Por isso que hoje nós estamos nesse problema aqui, porque a gente tem muito. Então pode roubar, pode fazer errado, que brota mais, nós temos gente, né? Então assim, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, então se tu fizer uma coisinha para 0%, tu tem cliente, 0,1% são clientes pra caramba. Então na Alemanha tem poucas pessoas, então o que tu fizer tem que fazer bem feito, tu tem que cuidar da água, porque tu não sabe se um dia tu vai ter, tu tem que cuidar da luz, porque não sabe se um dia vai ter. Então isso me fez aprender, né, de que o fato de nós termos essa riqueza exacerbada nos torna, nos faz ter essa desigualdade muito grande. Quando eu falo desigualdade, eu não falo eu sou um cara, como vocês já viram, eu sou um cara que odeia o vitimismo, né? Sei da realidade de cada situações, mas odeio o vitimismo, né? Eu acho que a gente só passa isso por falta de conhecimento. Se a gente conhecesse onde nós estamos, que terra que nós estamos, tu vê gente passando fome em cima de petróleo, em cima de terra que se botar brota, né? É mais ou menos um pouco da África, né? E tu vai em países na África, que os caras passam fome e dormem em cima do diamante, né? Se furar a terra tem diamante, mas aí venderam os diamantes, venderam a terra por mixaria e não pode. Então são uma série de coisas que eu acho que é só o conhecimento que pode libertar, que pode trazer a grande realidade para as pessoas e entender o que nós temos de merecimento, de bem, a riqueza que nós temos no Brasil. Então é isso que eu tento passar para as pessoas e eu acho que vocês estão fazendo muito bem à medida que vocês vão tendo esses bate-papo com as pessoas. Obrigada, Tinga, mas é pessoas como tu que contribuem para esse debate. Se não tivesse aqui compartilhando conosco, a gente não teria motivo para estar falando isso, né? E tu falou sobre desigualdade, tu comentou que tu voltou a estudar depois, né? Depois que tu se aposentou, tu voltou, pela tua situação ou por opção, né? Não sei por que tu não estudou quando criança, tu pode compartilhar conosco, mas tu também tem vários projetos sociais, né? Além do teu empreendedorismo, negócios, tu tem vários projetos sociais. Além da tua própria origem, tu tem essa realidade, esse contato com essa realidade das pessoas, né? Tu acha que esse tipo de iniciativa tem diferença quando vem do governo ou vem da iniciativa privada? Esse auxílio, esse incentivo, tem
alguma diferença ou é a mesma coisa? Ou a gente precisa mais ou menos do governo nesse sentido? Primeiro que eu acho que não tô nem falando do nosso governo nos últimos anos, porque as frases e palavras e o jeito que foi organizada a política, ela foi organizada há muito tempo atrás, mas eu acho muito interessante que nós temos uma conversa muito louco isso, né? Como é que a gente chama o dinheiro do governo? A gente fala que é dinheiro público, né? Dinheiro público, olha que interessante, dinheiro público. Os caras são muito bons para gerar nome, para dar legalidade para coisas, os caras são muito bons. O dinheiro é público e o problema é da sociedade, né? Então, assim, quando a gente pega alguém cometendo um crime, o que eles falam? Vítima da sociedade, tá? Mas o dinheiro que eles gastam do jeito que eles querem é público. Por que falam público? Porque público ninguém se identifica. Banheiro público não é de ninguém, qualquer um vai lá, mija, caga, não limpa. A festa é pública, o cara deixa o copo no chão. É um nome muito bom pra ninguém, é um nome muito legal quanto quer que ninguém tenha interesse em se preocupar. Porque, na verdade, o dinheiro não é público, o dinheiro é da sociedade. Deveria ser o contrário, né? Vítima do poder público, vítima do Estado e dinheiro da sociedade. Porque se toda vez que a gente ouvisse as pessoas falar que os caras estão gastando o nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade. Viajou com o dinheiro da sociedade. Fez festa com o dinheiro da sociedade. Comprou charuto com o dinheiro da sociedade. Era diferente tu escutar isso. Falando, cara, esses caras estão gastando com o meu dinheiro, estão fazendo esse evento com o meu dinheiro, comprou joia pra mulher com o meu dinheiro, comprou relógio com o meu dinheiro, comprou charuto com o meu dinheiro, tá viajando, gastando 1 bilhão de diária com o meu dinheiro. Mas não, o nome é muito legal pra... Alguém pensou, eu queria conhecer esses caras que fizeram esse pensamento, que redigiram tudo isso, que escreveram, queria conhecer esses caras no passado. Imagina eles uma reunião falando assim, cara, vamos botar o nome do dinheiro deles, porque o dinheiro é nosso. Eu sempre digo, o único que faz projeto social 2 vezes é quem faz do seu CPF. Eu faço 2 vezes. Eu faço em todo colégio público, hospital público, creche pública que eu passo, principalmente aqui perto da Zona Sul, quando eu olho, eu falo, cara, eu faço parte daquilo ali, aquilo é do meu imposto. E ainda do meu lucro, eu vou lá, faço um negócio de vez em quando ali, tenho meu projeto todo ano, todos os dias lá, 150 almoços lá na Restinga. Então eu sempre digo, quem faz projeto social 2 vezes é o poder privado. Poder privado que faz 2 vezes. Ele faz aquele lá que já dos impostos e ainda, como eu tenho vários empresários que são meu parceiro nos meus projetos, eu sempre falo, vocês fazem o maior projeto social da história, que é gerar emprego, e ainda fazem 2 vezes mais o público, que o dinheiro, porque o governo não tem nada, o governo não tem dinheiro. Ele só vai ter dinheiro se nós pagarmos seus impostos, senão ele não tem dinheiro. Então, para mim, quem faz mais pela sociedade é o poder privado, e é o que mais, porque quando vem do poder privado, até quem está recebendo entende melhor. Entende de onde está vindo, entende que é um sacrifício. Eu falei, cara, para quem está dando isso aqui é empresa tal. Cara, alguém está trabalhando, não tem almoço grátis. Eu sempre falo para os meus lá, não tem almoço grátis. Não, mas a gente não está pagando nada. Não, vocês não estão pagando, mas alguém está pagando. Alguém está pagando. Não tem almoço grátis, não. Vocês vão comer aqui, para vocês é grátis, mas alguém está pagando. Então é esse tipo de conceito que eu tenho como visão. Eu acho que os caras são muito bons, os caras são bons em botar nomes, né? Eu acho interessante, às vezes tu olha uma coisa na TV e ele, mesmo que o fulano é vítima da sociedade. Mas peraí, cara, eu não fiz nada pra aquela pessoa tá daquele jeito. Mas ele não teve educação. Tá, mas ele não teve educação, não é culpa minha. Eu pago o governo pro governo dar uma boa educação pra ele. Então não é vítima da sociedade, é vítima do Estado, né? Vítima do Estado, não vítima da sociedade. Nós não temos nada a ver com isso, entendeu? Se eu não paguei o imposto e ele não conseguir fazer a creche legal, a educação legal, ele podia falar, ele é vítima de vocês que não pagam os impostos, a gente não consegue fazer uma boa educação, não consegue elaborar uma metodologia legal. Essa é a verdade que a gente precisava entender. Infelizmente, né, a massa, por ter necessidade rápida, não dá tempo de aprender, de querer saber. As escolas estão cada vez mais difícil de ter ensinamento, que a escola, para mim, ela é feita para dar conteúdo. Educação é em casa, né? E eu tenho 2 filhos. Quem fala de sexo, de droga, de relacionamento com meu filho sou eu, né? A escola não tem que falar isso. Ela pode até falar, mas não quer. Não deveria falar. Quem tem que falar isso sou eu, né? Então, graças a Deus, eu sou da geração que fui educado em casa, mal ou bem. Acho que isso é o
pelo menos, depois com as conexões do esporte, pessoas que eu fui conhecendo, eu fui entendendo um pouco da verdade, e a verdade é a coisa que mais liberta a gente. É exatamente isso que a gente pega, né, no Instituto, né, tanto falar em um jeito tão fácil, né, de se comunicar é incrível, né, acho que às vezes, muitas vezes a gente fica pensando em maneiras de comunicar, mas é realmente um bate-papo, né, que nem tu passa. Você está ouvindo FLCast. Uma das coisas mais inacreditáveis, assim, quando eu fui vendo tua história, né, acompanhando aí tua trajetória, foi essa questão de voltar a estudar, né, e o interesse pela educação. Eu acho que muitas vezes, né, eu não conseguiria nem imaginar, imagina, tinha já com 35 anos e já jogou no Japão, jogou na Alemanha, ídolo de 2 torcidas, fez tudo fez, né, e ainda sentiu falta daquele negócio que é a educação lá atrás, né, e realmente a tua humildade, né, de voltar atrás e dizer, não, isso aqui que tá faltando na minha vida agora, apesar de todo o sucesso, de toda a fama, né, que tu já tinha, já era conhecido no Brasil inteiro, né, acho que já tinha talvez até sido dirigente, né, de futebol, mas por que tu decidiu, não, agora é o momento certo e realmente queria voltar lá para trás, ou fazer um curso ou alguma outra coisa? Tu sentiu que aquilo ali era o que estava faltando na tua vida naquele momento, né, educação? Foi uma construção, assim, né, eu sempre tive, assim, vocês puderam perceber um pouco, assim, né, da minha visão de mundo que eu tenho, assim, eu sempre digo, né, melhor nem pior, uma junção de um monte de coisas que eu fui assimilando, entendendo e tal, e sempre que eu falava com as pessoas, Tinga, tu estudou até que série? E eu falava, mas eu nem estudei direito, na verdade eu ia na aula até a 5ª série, eu lembro de ir na aula até a 5ª série, e as pessoas sempre se impressionavam, assim, meu irmão, como é que consegue se comunicar assim, sabe? Eu falava, cara, na verdade eu sou uma junção de várias pessoas, de vários assuntos, de pessoas que eu converso, mas sempre tinha essa coisa assim de falar, cara, tu só precisa de um diploma. É interessante, né, como a gente às vezes acredita na mão de obra do cara, mas se não tiver um papel, né, assim como a gente vê um monte de gente com papel e a mão de obra dele é ruim, mas a gente compra a ideia porque tem papel. Então era mais ou menos assim que eu me sentia. Eu dava a minha ideia, eu fazia as coisas, eu perguntava, que série tu tá, meu? Eu tenho a 5ª série. Era como se o cara falasse que não acreditasse e ao mesmo tempo pra mim falava, pô, meu, tá faltando alguma coisa e tal. Mas eu não queria ver, eu te confesso que não era uma coisa que não era me agradável voltar a estudar assim. E aí um colega meu, o Clayton, até jogou bola também, e a minha mulher um dia ele falou, pô, Tinga tem que voltar a estudar, meu. Esse negócio, ele falava, vocês vão estudar aí, cara, ele vai fazer chover aí, cara, porque as ideias que ele tem, imagina se conseguir estudar e tal. E aí, cara, eu peguei um dia, cheguei em casa, estavam os 2 aqui, tava toda a minha família, e ele tava aqui embaixo. E ele disse, meu, batemos falar contigo, já arrumamos tudo aí, tu vai voltar a estudar e tal. Então eu falei, meu, tem que tá certo, azar, faz o EJA e tal. E eu comecei a rir, cara, e foi constrangedor mesmo, assim, confesso que tinha vergonha e tal, já tava prestes a largar. Um dia, às vezes eu ia de carro, às vezes o pessoal me levava. Aí um dia eu tava lá, eu estudava no centro, tava na frente daquele Santander Cultural, tava chovendo, e ele demorou pra chegar lá, o motorista demorou pra chegar, e eu tava ali embaixo, tava chovendo, eu tava ali embaixo, eu botava touca, boné, óculos, pra galera não me conhecer no centro. Então, com a minha touquinha ali, esperando assim, embaixo da chuva, ele atrasou. Nisso eu saí de dentro do Santander Cultural, um amigo meu, o Amauri, de dentro do banco, né, um empresário, assim, bem sucedido, ele falou, o que tá fazendo aí, cara? Pai, sabe quando tem vergonha de falar? Mas eu falei, meu, tô vindo do colégio, tô estudando ali, tô aqui no Monteiro aqui, e esperei a reação dele, né, e ele, meu, que coisa legal, cara. E eu vi no olhar e no timbre de voz, do jeito que ele falou, era como se eu tivesse feito um gol, meu, pelo Inter ou pelo Grêmio, como se eu tivesse feito um gol. O cara falou numa alegria de me ver que tava estudando, que eu pensei na hora assim, mas é legal esse negócio então, meu. Tipo assim, aos olhos das pessoas é legal voltar a estudar, e aquilo que de repente meu amigo e minha mulher estão me incomodando realmente é, e aí eu continuei, entendeu? Te confesso que me mostrou, como na vida de empresário, me mostrou mais do quanto estamos atrasados na escola pública, no ensinamento de 1º e 2º grau, quanto estamos atrasados. Porque que eu imaginava? Quando eu voltei a estudar, sinceramente eu voltei com um objetivo. Eu já tinha cabeça pensando em ser empresário, já tinha negócio, já tinha uma agência de turismo e já estava migrando para os outros negócios. E o que eu achava que eu ia escutar sobre imposto de renda, sobre fundo de garantia, sobre INSS, o que é o papel do vereador, o que é o papel do deputado, o que é um INSS, o que é um tributo, não sei do que é pessoa jurídica,
pessoa física. Eu achava que era isso, que era o PIB, porque era uma coisa que eu falava assim, cara, ligo a TV todos os dias, no jornal, fala a palavra PIB, em qualquer jornal. Eu falo, cara, isso aí deve estar dentro da escola, e não tá. Porque pra mim o ensinamento, ele tem que bater com o que acontece na comunicação, né? Apesar de que a nossa comunicação já não tá, né, lá aquelas coisas, mas pelo menos as coisas básicas, né? Então, assim, se no nosso lerite ali, no nosso contra-cheque, tem aquele monte de sigla que a gente paga, aquelas siglas têm que estar dentro do primeiro grau, do segundo grau. O que é o INSS? O que é o imposto não sei o que? O que é o tributo não sei o que? O que é? Isso tem que estar, para que a pessoa saiba, cara, isso aqui eu tô pagando, mas eu tenho direito sobre isso. Quantas vezes a gente vê pessoas reclamando de estrada pública, reclamando por estrada estadual, reclamando pro município, estrada federal, e o cara cobra o prefeito. Pô, esse prefeito tá de sacanagem com a freeway, o prefeito não tem nada a ver com a freeway, entendeu? Mas ninguém vai falar isso pra nós, entendeu? Então foi muito bom pra mim, porque me botou numa cadeira de humildade, de chegar e falar, cara, eu tenho que sentar e perguntar para as pessoas mesmo, aqui nas empresas, eu não entendo de nada, não tem problema. Se eu tô aqui dividindo com a galera de quinta série, eu posso sentar em qualquer lugar. Então foi muito fácil para mim depois ir nas empresas. Mas quando eu pego sobre conteúdo, cara, pô, eu poderia hoje ajudar a escrever o que eu acho que tem que ser feito numa escola aí de primeiro grau, assim. Eu conto isso muito no meu livro, assim, de, cara, porque, né, vocês estão no mercado de trabalho. O que a gente precisa saber, cara, quando a gente vai trabalhar? Pô, que imposto eu vou pagar? Quanto é a hora? Quanto não é? Essas coisas não tem. De repente a gente tá pressionando a molecada por 16 anos pra fazer estágio. Aí ele ganha R$1.000, ele não sabe que R$1.000 todo não é dele, que tem que pagar um percentual de imposto, ele não sabe o que ele tá pagando, por que ele tá pagando, se ele tá contribuindo com a vida dele futura ou não tá. Então essas coisas que eu senti falta, mas foi uma das melhores, entre várias decisões que eu tomei, foi voltar a estudar. Inacreditável, né, essa tua trajetória, né, e realmente acho que, não sei, pouquíssimas pessoas teriam essa coragem de voltar e fazer isso, né. Agora eu queria te desafiar, tá, tinha um pensamento, tá, de tentar lembrar, né, daquela época que tu era um jovem, né, crescendo na Restinga, aquela época, e digamos que tu tivesse 12, 13, 14 anos, aquela época, tu estava tentando entrar no futebol, né, e tu não tivesse, digamos que, né, não tivesse conseguido entrar no futebol naquela época, né, então não deu certo no Inter, no Grêmio e tal, né, o que tu gostaria de imaginar que tu teria feito? O que seriam os passos que teria traçado, se versão imaginária aí, que o Tinga teria feito se não tivesse esse rumo aí do futebol? Só para um conselho, assim, para jovens, sim, né, que podem estar em situações parecidas, pensando, né, no que eles vão fazer da vida. Eu acho que assim, o que eu mais gosto de contribuir com as pessoas hoje não é sobre a carreira do futebol, até porque a carreira do futebol é uma das coisas mais difíceis de entrar. O futebol é o concurso público mais desejado do mundo, né? Não tem nenhum concurso público mais disputado que o futebol, então é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu sempre digo que quem faz a sua infância e juventude no esporte dificilmente perde. Todo mundo que eu conheci que jogou tênis, que nadou, que fez judô, que tem uma disciplina no esporte, 90% tá bem no que tá fazendo, fora desse esporte que ele não foi profissional. Então acho que por eu gostar do futebol, gostar do esporte, com certeza eu estaria em outro, eu acho que não estaria na condição que eu tô hoje, isso com certeza, porque o futebol ajudou muito para isso, mas eu acho que eu seria um cara que estaria feliz assim com uma família, talvez morando na Restinga ainda, mas com as decisões assim bem tomadas, porque eu tinha convicções das decisões que eu tinha, né, de personalidade, porque eu falo para meus filhos, personalidade para mim, corajoso, não é o cara que quando 5 amigos falam, vou ali fumar e você vai junto. Foda é quando você tá com aqueles 5 e eles falam que vão e tu fala, eu não vou. Pra mim, eu não digo que tu não tem que andar com esse aqui, eu quero ver tu ser foda. Foda não é, todo mundo foi e eu tive que ir, pai. Então, isso é merda. Foda é tu tá assim, todo mundo foi e cara, eu peguei, virei as costas e, pai, não é como ali. Então, eu era assim, entendeu? Todos meus amigos, grande parte morto, outros presos, os caras passaram de fazer uma coisa e eu não ia. Vamos ali. Isso eu tive ajuda muito dos meus tios, né? Graças a Deus. Eu tinha bastante tio que era envolvido e eles sempre me ajudaram na criação, me ameaçavam bastante, assim, né? Se eu te ver na esquina ali, vou te bater. Dava o tapa na orelha, sai daqui, o que é aqui? O que tá no meio e tal? Então eu tinha tanto, ao mesmo tempo, medo e entendi que vocês estavam dizendo que não era pra mim, porque não era legal. Chegou uma época que eu tinha essa decisão bem definida, né? Todo mundo vai fazer, mas eu não sou todo mundo, entendeu? Então hoje é o que eu falo com meus filhos, cara. Tu não é foda porque todo mundo foi. Tu vai ser foda quando todo mundo for e tu saber que o negócio não é legal, tu não for. Aí tu é foda. O resto não. O que todo mundo fez tu fazer junto não é. Tu é uma merda. Tu tá indo porque todo mundo tá indo.
Eu quero ver tu tá com os caras e falar, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Então eu não sei o que eu seria, mas eu acho que eu estaria, com certeza, os caminhos que Deus traçou para mim, ideias e referências, acho que eu estaria com a minha família, talvez uma casinha mais apertada, mas estaria feliz igual. Tinga, incrível a nossa conversa, a gente teria mais várias perguntas aqui, mas por tempo do podcast a gente vai ter que se encaminhar pro final. Espero que quem esteja ouvindo esteja gostando tanto de quanto a gente conversando aqui, e a gente espera de novo no IEE, no Fórum da Liberdade, pra tu estar lá conosco. E aí vamos pra um bate-bola final aqui. Tinga, o que é coragem pra ti? Coragem é o que eu falei agora, é fazer diferente, não por ser diferente, o diferente que seja legal, que te traga paz, não fazer o que todo mundo tá fazendo, pra mim é um ato de coragem, perguntar, fazer coisas que os outros não acreditam. Coragem é negar muita coisa, né? Pra mim coragem é negar muita coisa, significa que nós estamos cada vez mais perdendo ela, né? Isso na prática é o que tá acontecendo com a liberdade, cara, mas liberdade ela a gente tem que, eu também navego bastante sobre liberdade, que ela tem que, liberdade é quando você tá em paz, mas também não tá incomodando os outros com a tua paz, né? Tô aqui em paz, fumando um cigarro, mas o cara que tá do meu lado não suporta cigarro, né? Tem que dar um jeito de eu não estar em paz, porque a gente tem que cuidar pra essa nossa liberdade, ela não ser uma liberdade egoísta, né? Eu tô liberto, tô livre, e o que tá do lado é azar, né? Então acho que tem que ter um pouquinho de entendimento sobre liberdade, mas eu acho que liberdade cada vez mais estamos perdendo, se a gente não, liberdade se briga, se luta por ela. Muito bem, de acordo. E quando tu para pra pensar uma pessoa que te inspira, Tinga, ao longo da vida ou recentemente, em quem tu pensa? Mãe e esposa. Legal. E por último, Tinga, um conselho que tu deixa, palavras finais pra nossa audiência aqui? O que eu vou deixar pra vocês hoje é uma pergunta. Ao mesmo tempo eu vou responder a pergunta. Já parou pra pensar se a sorte existe, né? Porque falamos em sorte, até quem não acredita na sorte gostaria de ter sorte, né? Então quero deixar um pouquinho de reflexão sobre o livro que eu lancei, que é Chamando a Atenção da Sorte. E esse título nasceu porque me perguntaram se eu acreditava na sorte. Acabei respondendo que não acreditava e nem desacredito na sorte. Mas se ela existe, deve ser muito inteligente. Ela sempre escolhe quem trabalha, quem acorda cedo, quem se reinventa, quem tem coragem, quem tenta de novo, quem acerta. Então, como eu não sei até hoje se ela existe ou não existe, eu sigo chamando a atenção da sorte, trabalhando, estudando. Então, por isso que nasceu esse nome, Chamando a Atenção da Sorte, que é o nome do livro. Então, quero deixar aqui, como para finalizar, quem quiser, esse livro é só entrar no site chamandoatençãodasorte.com.br, ali já tem o livro. Então tá certo. Tinga, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição. Espero que a gente possa conversar em breve, novamente, para fazer as perguntas que sobraram. Alan, tem mais alguma contribuição? Sim, não, eu só queria agradecer, tá, Tinga? Sério, te escutando falar, né, que nem em tantos outros momentos, é incrível, assim, né, toda a tua trajetória, tudo que tu conseguiu conquistar, né, e teus valores, né, que tu passa, que tu almeja, que tu passa o tempo inteiro, realmente uma pessoa muito inspiradora, né, então, que eu penso o tempo inteiro. Acho que, né, Chamando a Atenção da Sorte é um título incrível, né, uma coisa também que a gente fala bastante no Instituto e no Fórum, né, de estar preparado para aqueles momentos quando a sorte passa na frente, né, e então eu só queria te agradecer, Tinga, realmente, por esse nosso bate-papo, tá, tenho certeza que essa tua voz, né, essa tua inspiração vai estar passando para mais gente ainda, né, quanto mais pessoas puderem te escutar e entender a tua trajetória, os valores que tu passa, acho que mais vai agregar na vida das pessoas, tá? Então, só agradecimentos pra ti, realmente, a gente vai deixar uma lembrança aí depois pra ti, tá, Tinga? Mas é inacreditável, assim, a tua trajetória, e dizer que pode contar com a gente, com a família, com o Instituto, com o Fórum da Liberdade, somos amigos aí pra sempre, tá? E conta com a gente, tá? Então, realmente, fundo do coração, um abraço, tá? E um grande agradecimento aí pra ti e pra tua família. Valeu, Ela. Dá um beijão em todo mundo, toda a família aí, que eu tenho uma gratidão muito grande por vocês. Vocês apostaram em mim, assim, me colocaram, né, dentro da família de vocês, de alguma forma, né? Você participar de uma reunião familiar, empresarial, tem que ter o ato de confiança, né? Como eu falei aqui, né? Não se faz isso com qualquer um. Se vocês fizeram comigo, me botaram pra dentro de uma reunião porque vocês confiaram em mim, eu jamais esquecerei disso. Falo para as pessoas direto, assim, né? Enquanto tenho carinho e a oportunidade que eu tive com vocês. Então, da mesma forma, irmão, sempre que vocês precisarem, prende o grito aí que a gente sabe retribuir a gratidão para aqueles que também tiveram confiança em nós. Valeu? Perfeito, Tinga. Obrigado. Só vou relatar esse último assunto que trouxe, né? O Tinga fez um bate-papo lá comigo, com minha família inteira,
inteira, né? Com meus pais, tio, primos e tudo mais, e foi, assim, muito inspirador, tá? Então, quem tiver a oportunidade de chamar o Tinga, de conversar com o Tinga, fazer palestras, cara, é um valor agregado gigantesco, sabe? Realmente incrível, assim, o poder dele de fala, o poder dele de responder perguntas, quão aberto, né? Difícil de ver pessoas tão abertas. Então, só agradecimentos novamente, tá, Tinga? E um grande abraço aí pra ti e pra todo mundo, tá? Tenho certeza que... Beijão, galera. Tamo junto. Valeu, Tinga. Valeu, muito pessoal. Obrigado. Tchau. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.